E hoje vamos falar dos últimos capítulos da segunda temporada de Wandinha. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. E já adianto que pra mim foi uma frustração as cenas com a Lady Gaga. Eu já imaginava que talvez ela fosse fazer um personagem bem pontual na série, mas foi muito mais pontual do que eu esperava. Ela realmente fez a Rosalie Rothwood, que foi uma das teorias que eu trouxe aqui pra vocês, mas como já tinha sido falado que ela seria essa personagem, não vou dar como teoria ganha por aqui. Eu achei os momentos que ela apareceu muito fracos, não teve tanta relevância assim na história, teve, mas pra mim parecia um episódio filler, um episódio que encaixaram ali só pra ter um episódio extra. Eu não achei que o que aconteceu foi realmente relevante pra história. Então assim, as cenas com a Lady Gaga não foram tão legais, eu esperava muito mais pra ela. Isso sem considerar que se ela teve 3 falas foi muito, né, num formato meio fantasma. Então assim, eu realmente não gostei muito. Tivemos mais cenas com a vovó dessa vez. Eu acho que na primeira temporada a gente teve poucas cenas do tio Chico, e nessa de novo, poucas cenas do tio Chico, mas a vovó se tornou aí um personagem mais presente. Foi bem legal a relação da Mortícia com a mãe dela, com a Wandinha, a relação em família. Essa temporada foi bem família, foi bem envolvendo temas de família, e também as temáticas a serem resolvidas eram temáticas de família. Então essa temporada teve bastante vínculo familiar, então ver as três ali se unindo em prol de algum objetivo em comum foi realmente muito legal de ver. Tivemos mais cenas da Bianca também. Eu não gostei muito de como essa personagem está sendo desenvolvida. Tivemos a continuação dos acontecimentos em relação ao Canto da Manhã, que é aquela seita da mãe da Bianca. Tivemos mais informações sobre ela e tivemos também outros integrantes aparecendo por aí, inclusive o diretor. Eu falei que ele era um cara duvidoso lá no Pipocopina da primeira parte dessa temporada, e aqui se confirmou. Ele realmente era um cara duvidoso, ele era a mente por trás do Canto da Manhã. E como eu comentei, ele estava muito preocupado em ter novos patrocinadores, muito preocupado em angariar dinheiro para a escola, e obviamente que isso não era em vão. Ele queria fugir, ele queria toda a grana para ele, não era necessariamente para melhorar a escola, assim como ele fez com o Canto da Manhã. E a parte curiosa é que desde aquela época ele já utilizava as sereias para manipular as pessoas e fazer esse jogo político, né, de poder. Então assim, tivemos aí mais momentos das sereias, mais histórias relacionadas a elas, e também descobrimos que a primeira sereia que ele interagiu, a primeira personagem ali que ele envolveu nessa seita foi a mãe da Bianca, junto com um bartender que ele conheceu assim do nada. Mas eu achei bem legal que todo esse momento aí que envolve o Canto da Manhã trouxe bastante informação nova sobre a Bianca. Ela teve um desenvolvimento bem legal. Eu gostei muito de vê-la com o Ajax. Ele é um personagem que eu gosto muito. Eu achei muito frustrante quando a Enid terminou com ele, e eu esperava que trouxessem ali momentos mais interessantes com ele. E tivemos muitos momentos legais entre a Bianca e o Ajax, a parceria dos dois. Ele é um cara muito parceiro, muito companheiro também, então foi muito legal essa construção. Eu acho que agora eu torço muito pra eles ficarem juntos. No finalzinho ali tivemos um momento da Enid voltando a conversar com ele, mas eu duvido muito que eles voltem a ter alguma coisa. E falando da Enid, nessa segunda parte a Enid melhorou bastante, e pode ser sim em partes consequência da troca de corpo que ela fez com a Wandinha, que foi lá aquele único episódio que a Lady Gaga apareceu. A Rosalie Rothwood apareceu apenas pra fazer uma brincadeira ali, uma pegadinha, e causar um transtorno na vida das duas. A Enid então sendo a Wandinha e a Wandinha se tornando a Enid, que são duas personagens completamente diferentes. Foi bem engraçado assistir, eu confesso que foi bem engraçado, mas eu acho que foi um episódio meio perdido no todo. Não fez muito sentido, ele ficou bem aleatório ali no contexto. Então assim, não sei se valeu a pena, sabe? Infelizmente eu errei na teoria sobre a Agnes. Eu realmente esperava que ela fosse uma personagem além do que ela mostrava ali, até porque aquelas cenas da primeira temporada ficaram bem estranhas. Mas assim, ela se mostrou uma personagem bem legal, bem divertida. Ela também desenvolveu um pouco mais de autonomia, autoconfiança, originalidade. Então eu achei que ficou uma personagem assim muito legal, uma composição muito interessante para as duas. Agora são um trio, né? E eu achei que ficou muito legal, gostei muito do jeito que essa personagem evoluiu, e eu já peguei um carinho enorme por ela. Inclusive a cena dela dançando com a Enid na festa foi lindo de ver.
Eu vi algumas imagens de bastidor, como é que foi feito, então eu achei tudo muito criativo, tudo muito legal, tudo muito interessante. Eu gostei bastante daquela cena que foi coreografada com a música que a Lady Gaga fez pra essa temporada. A música realmente é muito boa, eu gostei bastante. Eu acho que esse foi um dos pontos fortes nessa segunda parte. Toda a cena durante o baile. Aconteceu muita coisa, não é mesmo? Mas foi muito legal de assistir. Isso sem contar as vestimentas, que estavam realmente muito bonitas, porque era um baile de máscaras, uma pegada mais vitoriana, então tava todo mundo muito elegante, tava realmente muito bonito. E tivemos então também o Zumbi, que era um personagem que eu falei pra vocês que ele ia aí rejuvenescer, né? Porque escolheram um ator muito bonito, digamos assim. Ele era um ator já, não era um figurante, tinha nome, pra poder ser só um monstrinho. Então eu esperava assim que ele fosse se tornar humano de alguma forma, e foi muito legal acompanhar o desenvolvimento desse personagem, mesmo ele sendo aí um dos antagonistas dessa temporada. Eu achei muito legal os momentos que ele apareceu, foi um personagem muito bem construído. Eu fiquei triste porque ele, né, mas eu acho que foi muito legal a presença dele aí em Wandinha, foi muito interessante. Foi um acréscimo bem legal pra história. Eu acho que poderiam ter dado mais tempo de tela pra ele, ou não precisado, né, matá-lo. Mas assim, eu acho que foi um personagem muito legal, muito bem construído, eu gostei bastante. Principalmente o jeito que ele foi deixando de ser zumbi e se tornando um ser humano comum. Ele tinha um amor muito grande pela irmã e ele queria fazer a irmã deixar de ser ali uma excluída. Então é um arco bem interessante da história, claro, ele fazendo coisas muito equivocadas pra conseguir isso, mas é um arco muito interessante que inclusive acertamos novamente essa irmã dele, que ele estava tentando tirar o poder de excluído, né, o Isaac, tinha uma irmã, essa irmã dele é aquela senhorinha que a Wandinha salvou lá no hospital, que é a mãe do Tyler. Ela também era uma Hyde, por isso que ele queria tirar esse poder de Hyde dela, e o Tyler, consequentemente, também tinha esse poder de Hyde. E nós descobrimos algumas coisas novas também. Primeiro, algo que já tinha sido comentado anteriormente, um Hyde, principalmente um homem, sempre precisa de um mestre, e agora meio que a mãe dele se portou como a nova mestre dele. Temos também mais informações que quando uma pessoa se transforma demais em Hyde, ela acaba desenvolvendo uma certa doença, então eles não vivem muito, porque a cada transformação eles perdem força física humana, então acabam ficando doentes ali. Então eles não duram muito tempo. E também aquela professora, a senhora Capri, bem estranha inclusive, ela é lobisomem, eu não esperava que ela era lobisomem. E sim, ela tinha rabo preso com Hydes. O pai dela era mas ao mesmo tempo teve um outro momento que ela comentou sobre um namorado ser Hyde. A gente não viu ela se transformando em lobisomem ainda. Eu acho a história dela bem equivocada, bem estranha. Então assim, podemos ter aí mais desenvolvimento sobre ela. Apesar de que no final nós tivemos ali o Tyler indo embora com ela pra entrar num clã, numa tribo, né, num lugar onde outros Hydes foram abrigados. Então assim, eu acho que vamos ter mais desenvolvimento disso, com certeza. E eu acho que essa professora tem mais coisas do que a gente imagina. Nos momentos ali na escola, falam que ela sumiu, falam que ela desapareceu na mesma noite que a Enid estava se transformando em lobo. Vamos ver, né, tem coisas a mais com essa professora por aí. Até porque ela ajudou bastante a Enid, então assim, com certeza ela sabe mais do que ela está falando. E por falar em Enid, tivemos muitas cenas com ela nessa segunda parte, e uma delas foi o que mais me impactou, que foi o fato dela ser uma lobisomem alfa. E por ela ser alfa, ela não pode se transformar sempre, ela se transforma em momentos aleatórios, não necessariamente na lua cheia, e ela corre o risco de nunca mais voltar. E no final é isso que acontece, gente. Eu tô realmente preocupada porque eu queria que ela voltasse ao normal. Ia ser muito legal se ela conseguisse se transformar na hora que ela quer e ser humana. Eu acho que na próxima temporada a gente vai ter bastante coisa sobre isso, até porque a Wandinha foi atrás dela agora, né? Aconteceu toda aquela catástrofe na escola, então novamente tivemos um hiato durante o período escolar. Então eu realmente acredito ali que ela vai conseguir trazer a Enid de volta ao normal. Ainda não tivemos muita informação sobre a pessoa por trás dos olhos, né? Porque tivemos vários assassinatos, mas não significa que a Judy que fazia esses assassinatos, e não significava que ela que tirava os olhos, até porque pro projeto dela, ela precisava dessas pessoas vivas, sendo excluídas ou não. Então, não faz muito sentido ser ela a mente por trás disso tudo. Eu ainda acredito que essa parte da história não foi desenvolvida nessa segunda parte, e que deixaram pra terceira temporada, que inclusive já está confirmada, né, gente? Então, assim, eu acho que vamos ter aí mais desenvolvimento desse incidente, até porque a Judy foi comida pelo Isaac, o tal zumbi, então tem muita coisa aí que não foi explicado. Gostei muito da participação do Feioso nessa segunda parte. Ele é bem adolescente, assim. Eu acho que na primeira temporada, ele e o Eufrásio, acho que é Eufrásio,
eram mais crianças, então eles tinham algumas atitudes mais inocentes. Agora eu achei que eles estão bem adolescentes chatos. Mas assim, num geral, eu gostei bastante da participação dos dois. Foi bastante relevante pra história. O Feioso correndo risco foi muito legal ver a família se unindo pra ajudá-lo. E eu acho que ele teve bastante evolução nessa segunda parte. Foi um personagem que progrediu bastante. Eu gostei muito do desenvolvimento dele. Então eu acabei pegando um carinho pelo personagem, gente. Eu confesso pra vocês, não era um personagem que eu achei que eu fosse gostar, mas eu acabei pegando bastante carinho por ele e eu gostei muito de como as coisas aconteceram por ali. Tivemos também a descoberta sobre o passado do Mãozinha. Nessa segunda temporada nós tivemos um Mãozinha bem preocupado com o passado dele, de onde ele veio. Ele até participou de um tipo Alcoólicos Anônimos sobre partes, né, que não sabem de onde vieram e que se sentem incompletas. Então tivemos ali um momento do Mãozinha descobrindo de onde ele veio. E ele era a mão direita do Isaac. Eu achei aquilo espetacular. Foi uma justificativa muito legal pra história de como ele funciona. O mistério por trás da mãozinha da família Addams. Claro, lembrando que essa versão da família Addams não é oficial, né, gente? É uma versão criada ali, baseada em personagens. Então, assim, não é cânone. Mas, ao mesmo tempo, foi uma justificativa muito legal que eles usaram aqui pro personagem. Ele ser a mão, né, que a Mortícia tirou. E daí, por conta dos raios, ele criou forças e energia. Então, ele passou a existir sozinho. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo, eu achei muito interessante o jeito que a história foi contada, explicada, fez bastante sentido e deu uma justificativa bem plausível para a existência de uma mão ambulante. Lembrando que a Amazon é o melhor lugar para fazer compras na internet e com o meu link que está na descrição você patrocina o canal sem gastar nada. Uma coisa que eu não entendi direito foi a relação entre corvo e pombo. Parece que todas as pessoas que possuem visões são corvos ou pombos. Eu percebi que um pouco os pombos são mais delicados, mais suaves, mais bonzinhos, mais coração, e os corvos não. Mas eu não sei no que isso afeta diretamente na magia. Eu acho que deixou bastante em aberto. Seria interessante ter mais informações sobre isso. Até porque a Wandinha tá sempre falando que a mãe dela é um pombo e que ela é um corvo, e a avó dela é um corvo, e a Rosalie Rosewood também era um corvo. Eu queria saber mais sobre essa diferença em relação ao poder delas. E eu já tinha comentado que a diretora Williams volta por aqui. Foi bem estranha a participação dela. Eu acho divertido a interação que ela tem com a Wandinha. Eu achei também bem estranho ela aparecer pra Mortícia. Eu sei que a Mortícia é muito espiritualizada, mas não me fez tanto sentido assim ela conseguir ver a guia espiritual da Wandinha. Eu achei isso bem esquisito. Não ficou muito bem explicado, eu não sei se eles vão explicar sobre o assunto, mas eu achei realmente muito estranho. E os momentos que ela aparece são bem cômicos, porque ela fica fazendo frases de efeito em cima da Wandinha, tirando sarro de um jeito assim, sofisticado. Então eu achei muito legal a participação dela, foi engraçado. Mas eu sinto um pouco que essa segunda temporada, no geral, teve uma tentativa de trazer um ar mais cômico pra tudo, que não me fez muito sentido, eu não achei muito legal. Eu acho que se fosse só o Feioso fazendo as coisas dele, já traz um ar cômico. O Tio Chico também já traz ali um aspecto bem cômico pra série. Os outros momentos de piada, de coisas engraçadas, ficaram bem deslocadas na história. O Tim Burton não é muito bom em fazer comédia, né, gente? Eu confesso que eu não acho ele muito bom em fazer comédia. As últimas produções que ele fez não ficaram tão legais com os momentos de comédia. Ele faz um tipo de produção mais fúnebre, mais mórbida, então eu acho que ficou bem estranho os momentos de piadinha e de coisas engraçadas que aconteceram. Claro, impagável ver a Wandinha fantasiada de Enid. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Só que ao mesmo tempo, completamente perdido no meio de tudo, então eu achei que ficou muito deslocado os momentos de comédia. Tivemos poucos episódios dirigidos pelo Tim Burton nessa segunda parte, e não foram os primeiros, foi um lá no meio, que inclusive é o episódio do grande acontecimento no baile, que foi um episódio incrível, foi o melhor episódio desses 4 que lançaram agora, e eu acho que justamente por isso foi ele que dirigiu, não é mesmo? Ficou muito bom. Muito legal que logo no primeiro episódio, no episódio 5, se eu não me engano, tivemos uma referência direta a Sandman, com a diretora Williams falando: eu sei que você acha que aqui é um inferno, mas eu entendo o motivo. E daí você fala: entende o motivo porque ela é o Lúcifer numa outra série que fica assim no inferno. Então eu achei muito legal essa referência, eu gosto quando eles trazem esse tipo de coisa. Algumas pessoas percebem, outras não. Não é uma informação que você precisa saber, mas ficou muito legal ali ela falando: eu entendo porque você confundiu o lugar. Então eu achei muito legal mesmo. Ela como Lúcifer é um personagem muito legal,
especial em Sandman, e daí trouxe essa pequena piadinha, essa pequena referência por aqui. Outra coisa que eu achei bastante interessante é que essa temporada nós tivemos aí uma ampliação bem grande em relação aos tipos de excluídos existentes. Então nós descobrimos que Minotauros, Yetis e também os Ciclopes eram excluídos que foram extintos. Então tem muitos excluídos aí pra gente descobrir, não é mesmo? Eu achei muito legal tudo isso, achei muito interessante. E agora eu já quero conhecer novos, porque nessa temporada a gente teve a Menina Invisível, nós tivemos ali os aviários, que o Eufrásio, se eu não me engano, já era um aviário, mas aí tivemos mais informação sobre os aviários. Temos também o Feioso, que tem lá a questão elétrica, que a gente descobre que o pai dele também tinha, o tio Chico tem. Então assim, já é uma outra habilidade de excluído que tem por ali, que não tinha sido tão abordada na primeira temporada. Então assim, eu achei que teve um aumento muito grande de monstrinhos, né, aparecendo por ali. E eu acho que na próxima temporada vai ter muito mais novos personagens aparecendo e mais aprofundamento, mais camadas nesses que já existem, como tivemos com as sereias. Eu ainda espero que a gente tenha mais desenvolvimento ou um personagem aparecendo com mais evidência sobre os vampiros, porque eu gosto muito do universo vampírico, eu acho sempre muito legal. Eu entendo que o vampiro já tá muito batido na cultura pop, mas nunca é demais, sabe, ter ali um personagem mais presente que seja um vampiro. E eu queria ver também mais cenas da própria Bianca como sereia, que a gente também não vê muito. No geral, os efeitos CGI dessa segunda temporada melhoraram bastante, tanto os aspectos do Hyde quanto vários outros personagens que precisaram de CGI, ficaram muito bons mesmo. Até a Enid, que era um lobo medonho na primeira temporada, quase não apareceu, agora se tornou até um lobinho bem bonitinho. Então eu gostei muito do CGI nessa segunda temporada, eu acho que o orçamento aumentou bastante. E assim, consequentemente, eles conseguiram trazer um aspecto mais legal pra tudo. Claro, o Tim Burton tem um estilo bem único de fazer CGI, né? O CGI dele é sempre muito esquisito, só que assim, em questão de qualidade, eu achei que melhorou bastante. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é a Ofélia. E eu ainda acho que a Lady Gaga pode voltar como Ofélia. Até porque teve uma ceninha bem no final do último episódio que aparece a Ofélia escrevendo coisas na parede. Wandinha tem que morrer. A gente tem que também discutir sobre isso num outro episódio. Em teorias, né? Tem bastante teoria que eu quero trazer pra vocês. No outro episódio eu trago por aqui. Mas por hoje, vamos ficar com isso. A Ofélia era loira. A Rosalie Rothwood também era loira. Eu senti as duas com uma aparência bem parecida, mesmo a Ofélia estar de costas. E eu não sei qual relação que isso pode ter, né? Até porque a avó estudou junto com a Rosalie e ela faleceu, não sei porquê. Então, assim, será que ela faleceu mesmo? Ou será que ela está ali presa desde sempre? Foi chamada de Ofélia, mas não sei, né? Pode ser que ela seja Rosalie de alguma forma. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido. Até porque, nesse momento, aparece lá que a família Addams tem segredos. Alguns segredos devem ser revelados, outros não. E coisas do gênero. Eles estavam falando algo sobre isso. Então, assim, eu acho bem interessante esse momento da Ofélia. E eu acho que a Lady Gaga pode voltar sim como a Ofélia. Justamente como eu falei, eu achei as duas muito parecidas, a Rosalie e a Ofélia. E a Ofélia está presa por algum motivo. Dizem que ela enlouqueceu e coisas do gênero, mas pode ser que não. Pode ser que a mãe tenha criado toda essa história por cima, a Mortícia acreditou, todo mundo acreditou. Então assim, ainda há esperança de um retorno mais digno da Lady Gaga pra essa série, porque eu realmente fiquei muito frustrada com a participação dela. Até porque ela parecia muito um CGI, então talvez nem ela estivesse lá de verdade, sabe? Essa sensação que eu tive, que talvez a Lady Gaga nem estivesse lá de verdade. Eles autorizaram o uso da imagem dela pra fazer um fantasma e foi isso. Eu gostei bastante dos momentos que a gente vê o Tyler com a mãe dele. Ele tem um carinho muito grande por ela, então foram momentos muito interessantes, muito bem desenvolvidos entre os dois personagens. Eu acho que ainda há possibilidade de uma redenção pra ele. Eu ainda acredito que lá no fundo ele gosta da Wandinha, assim como a Wandinha lá no fundo também gosta dele, e eu acho que a gente ainda tem bastante coisa pra explorar nisso. Agora ele está indo pra um refúgio. Eu acho que ele pode voltar e eu acho que ele pode voltar melhor, equilibrado e talvez não com tanto ódio da Wandinha, porque eu não entendo o ódio que ele tem dela. Pode ser sim que para as próximas temporadas haja uma redenção do personagem e ele volte a se relacionar com a Wandinha de alguma forma. Eu realmente espero por isso. Então é isso, pessoal, esse foi o Pipoca Opina de hoje, falando sobre a segunda parte da segunda temporada de Wandinha. E se vocês gostaram, já curte por aqui, comenta. Não esquecem de me seguir, porque sempre tem coisa legal chegando por aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre trago conteúdo exclusivo. Então assim, me segue por lá, link também na descrição. E é isso, pessoal, eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e até mais!